Sou a professora Cláudia Kenrick, professora de História do Instituto Federal de Santa Catarina, e coordenei o processo de reconhecimento de saberes profissionais no campus Florianópolis Continente, onde eu trabalho. Tem uma imagem na tela de onde ele fica, vocês estão vendo. Entre 2013 e 2014, o processo de reconhecimento de saberes profissionais de guias de turismo. E coordenei também na Pró-Reitoria de Ensino, respondi pela Coordenadoria de Reconhecimento de Saberes Profissionais na Pró-Reitoria de Ensino entre 2014 e 2018. E o objetivo hoje aqui é falar um pouquinho sobre essa experiência com o reconhecimento de saberes profissionais. Esse processo de reconhecimento de saberes profissionais dos guias de turismo começou com uma parte que eu considero fundamental no processo de reconhecimento, que é a busca ativa desses trabalhadores. Nesse caso específico, a profissão de guia de turismo é a única regulamentada desse universo, né, do turismo. Então desde 1993 que essa profissão é regulamentada, mas a partir dos anos 2011, mais ou menos por aí, na segunda década do século XXI, o Ministério do Turismo decidiu que para que um guia pudesse atuar, ele tinha que ter uma formação profissional, um curso. E o que acontece? Muitos deles não tinham curso, né? Atuavam há décadas como guias de turismo em Florianópolis, eu estou falando da cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, e eles ficaram à margem, né, dessa situação, tendo que atuar, tendo que sustentar suas famílias, e a fiscalização, né, os colocando numa situação delicada, ruim para a cidade, ruim para eles. Foi nesse momento que a prefeitura nos procurou o campus Florianópolis Continente, para que nós começássemos um trabalho então com essas pessoas que há décadas atuavam como guias de turismo. E a nossa busca ativa então, né, que é uma parte fundamental do processo, porque os trabalhadores que são o público-alvo, né, dessa ação educativa, normalmente têm muito pouco contato com a escola, né? Então não ficam sabendo dos cursos que tem, das oportunidades, né, das formas de acesso. Então nesse caso a prefeitura nos procurou, nós começamos esse diálogo. Isso não foi rápido, né? É bom que a gente saiba que são meses, né, para que isso aconteça. No nosso caso, a conversa começou em final de 2012, seguimos 2013 com a prefeitura e daí com os próprios guias de turismo. Né? Como eu estava envolvida no processo, né, bastante envolvida, eu ia para a rua e até os locais onde eles trabalhavam. Essas pessoas que estão ali já sofrendo, né, com a fiscalização, um depoimento que eu gosto sempre de trazer de um guia de turismo já de mais de 60 anos que dizia: eu tenho filho, tenho neto, eu tenho que me esconder para trabalhar, sempre sustentei minha família assim, enfim. Então depois de todo esse processo, a gente, né, começou a construir o nosso projeto pedagógico de certificação profissional, né? E foi no diálogo com eles. Foram eles que nos disseram: olha, se a gente tiver que vir para o IFSC às sextas-feiras, a gente não vai conseguir, porque é o dia que a gente está trabalhando e ganhando dinheiro. Então toda a construção do PPCP, do Projeto Pedagógico de Certificação Profissional, foi feita nesse diálogo com eles. Importante ressaltar que esse processo de reconhecimento tem que ser muito fundamentado no diálogo, né, com quem já está trabalhando. Então eram cerca de 30 trabalhadores que viviam nesse, como nós falávamos no campus, nesse limbo, né, nessa situação. Nós nessa busca ativa descobrimos que 20 deles tinham ensino médio, que é o requisito para fazer um curso, né, de turismo, pois ele é um pós-médio, e 10 que não tinham o ensino médio. Então nós tivemos que fazer um processo de reconhecimento de saberes de ensino fundamental. Eu não vou falar desse processo aqui, mas esse material está disponível, né? É possível encontrar esse material. Então foi realmente um trabalho de inclusão, os que tinham ensino médio e os que não tinham, os que tinham possibilidade de entrar já no curso, né, nesse processo, e os que não tinham. O projeto pedagógico de certificação profissional do guia do turismo teve como referência, né, como todo processo de reconhecimento tem que ter, o curso de guia de turismo regional. Então ele é o curso de referência. Esse curso, como vocês estão vendo, ele tem 800 horas. Foi nesse projeto pedagógico que o processo de certificação se fundamentou, né? Agora, o curso tem 800 horas. Quanto tempo teve o processo de certificação?
Não teve 800 horas, né? Nem perto disso, porque não é um curso, né? O processo de reconhecimento não é um curso. O objetivo é reconhecer os saberes que os trabalhadores já têm e complementar o que eles não têm. Então, o processo de reconhecimento, ele durou 64 horas. Né? E como é que essas 64 horas foram distribuídas? Num cronograma que ficou mais ou menos em torno de 6 semanas, né? Sem atividades às sextas-feiras, como a gente falou, né? Nesse diálogo com os guias, nós descobrimos que não seria possível. E as unidades curriculares, que é como nós chamamos, né, as disciplinas nos nossos cursos, elas foram, que eram 13 nesse curso de referência, foram organizadas por eixos temáticos, né? Então, por exemplo, o eixo, as unidades curriculares, História da Arte Brasileira, História de Santa Catarina, História do Brasil, Patrimônio Cultural, que é a unidade curricular que eu ministro, foram organizadas no eixo temático que nós denominamos de Interpretação, História Cultural e Preservação do Patrimônio. Então, esses conhecimentos foram reunidos, né, para fundamentar esse eixo temático. Como eu falei, né, nós vamos detalhar aqui, mas tinham 10 pessoas que não tinham ensino fundamental e fizeram então antes um processo de reconhecimento de saberes escolares. E o processo de reconhecimento de certificação profissional, que durou 64 horas, foi vinculado ao PROEJA, que é o Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Porque nós, né, sabíamos, né, que muitos saberes necessários, né, para que esse guia pudesse atuar, provavelmente esses profissionais não teriam, então eles teriam que fazer a complementação. Como eles não tinham, né, nós tínhamos então 3 públicos na verdade. Um público que tinha ensino médio, que pôde fazer somente o processo de reconhecimento, um público que tinha ensino fundamental, mas não tinha o ensino médio, então já se fez um projeto pedagógico de educação de jovens e adultos, vinculado ao processo de reconhecimento, e o público que nem tinha o ensino fundamental. O projeto pedagógico vinculado ao PROEJA ficou então com 2.000 horas na sua organização. Como é que foi feita como é que foram as etapas desse processo todo então, né? Nós começamos então, né, como se começa sempre pelo acolhimento, né? Quantas horas durou esse acolhimento? Mais ou menos 20 horas, né? Uma entrevista individual, né? De 1 hora com cada um desses guias, né? Fundamentada, né, baseada num questionário, mas deixando a pessoa falar livremente, né, para saber se ele, né, realmente atua como guia. Quando nós divulgamos, né, nós somos uma instituição pública, então nós divulgamos as nossas ofertas educativas, né? O processo de reconhecimento é uma oferta educativa que tem que ser, né, publicizada, então tem um edital. E muitas pessoas ficam sabendo, né, aliás, esse é o objetivo. Sabendo que, né, então naquele momento lá, muitas pessoas, sabendo que existia o processo de reconhecimento de saberes, imaginaram que seria talvez um caminho mais fácil, né? Então no primeiro dia, quando essas pessoas chegaram, nós tínhamos muita gente na sala, né? Nós tínhamos perto de 40 pessoas. E quando entenderam, né, porque nesse momento, né, o acolhimento tem o objetivo de mostrar o que é esse processo. Então ali, algumas pessoas descobriram que ninguém ia dar um diploma, né, que tinha que se passar, as pessoas teriam que passar e mostrar, né, nós teríamos que comprovar que realmente eles tinham uma atuação, né, como guia de turismo, embora não tivesse a formação que então a legislação obrigava, né, que tivesse. Então, nesse primeiro dia nós tínhamos muita gente, no segundo dia nós tínhamos menos gente, né? As pessoas que perceberam, não, então realmente é um processo, né, sério e eu não vou conseguir levar isso até o final. Entre os que ficaram, passaram por essa primeira etapa, que é o processo de acolhimento. O processo de acolhimento tem algumas subetapas, que é mostrar, né, então, fazê-los compreender, né, dialogar com eles sobre o que é esse processo, e mostrar que ele vai ser todo fundamentado num curso de referência, no caso, o curso de guia de turismo regional. Então, eles têm, né, uma visão do que é o curso e o que eles terão que comprovar, né, a partir do que a gente ensina. Porque a ideia é que essa pessoa que não vai fazer o curso, vai fazer o processo de reconhecimento, ela tem um perfil como o perfil de um egresso de um curso, né, de um curso nosso, de um aluno que se formou conosco. Então,
passa por isso, né, por entender quais são os conhecimentos que envolvem uma profissão dessas, do ponto de vista da instituição, né? E nós fazemos uma entrevista coletiva. Esses sujeitos são colocados em círculo para falar o que é o cotidiano, né, de atuação de um guia de turismo. Essa etapa que é a entrevista coletiva, ela é muito importante porque ela é a oportunidade que a escola tem de se aproximar do que acontece, né, no mercado de trabalho, nessa atuação profissional. Eu considero que a escola muitas vezes, né, com tanto que a gente tem para fazer, construção de, né, e organização de aula, organização do ensino, né, que é a nossa atividade principal, em alguns momentos a gente se afasta dessa realidade do mercado e o processo de reconhecimento é uma ótima oportunidade para esse diálogo. Então a entrevista coletiva, ela também deve ter a função de fazer com que os profissionais que estão organizando o processo também repensem um pouco, né? Repensem o próprio curso de referência, né? Não é para fazer o que, né? Seguir a risco que se faz lá fora, não é sempre o diálogo. Então a entrevista coletiva é esse momento em que eles se reconhecem também como grupo, e isso é muito interessante de ver. É nesse momento que eles se percebem como categoria profissional e aí se estão esse diálogo com a instituição. Nesse segundo momento também a gente percebe uma certa baixa, né? Pessoas que desistem do processo. Quem segue para fazer uma entrevista individual, que é a próxima etapa. É onde a gente vai conversar, né, mais de perto com cada um deles para seguir comprovando essa atuação profissional. Então, uma coisa que, como esse processo é algo muito novo, né, e pouco realizado ainda no Instituto Federal de Santa Catarina, eu tenho muito na memória isso das pessoas perguntarem, né, nós, servidores do IFSC, mas como é que eu vou saber, quando essa pessoa chegar para se inscrever nesse processo, como é que eu vou saber se ele é um guia? Mas não é quem recebe, né, por exemplo, o registro acadêmico que vai saber se a pessoa, né, dizer se a pessoa é um guia. O que vai dizer é o processo. O processo de reconhecimento tem toda a condição de saber até o final dele, passando por todas as etapas, se essa pessoa é um guia de turismo mesmo, né? Se atua como guia. E a entrevista individual é mais um momento em que isso acontece, né? Que é possível saber se essa pessoa tem essa atuação. Só depois, né, de que a gente faz essa triagem, né, pelo acolhimento, pela entrevista coletiva, pela entrevista individual, é que a gente tem um grupo que realmente vai se matricular. Então até agora ninguém desse grupo está matriculado ainda. Aí sim, agora sim, passou pela entrevista individual, daqueles 40, esses 20 aqui têm condições de fazer essa matrícula no processo. E aí acontece, né, a outra etapa, que é uma avaliação prática, né? No caso do guia de turismo, eles passaram por uma avaliação prática que durou aproximadamente 10 dias. Foram 40 horas em aproximadamente 10 dias. Elas são agendadas, essas avaliações, né, práticas. A entrevista individual também é agendada. Então, esse processo tem uma parte que é coletiva, que está todo mundo junto como uma turma, e depois as atividades individuais que são agendadas. Como é que foi a avaliação prática, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a avaliação prática que eu realizei, né, nesse eixo temático, interpretação histórico-cultural e preservação do patrimônio. Então, como é que aconteceu? Eu poderia ter feito uma avaliação escrita, porque no nível, né, nível técnico, se diz que é razoável que se faça. No processo de reconhecimento de nível de qualificação profissional, não é recomendado que se faça avaliação escrita, mas no nível de técnico, sim. Mas nesse caso não foi feito. Os guias então vinham, né, agendados, né, com essa avaliação prática agendada, vinham para uma sala comigo, onde tinha um mapa de Santa Catarina e eles encenavam um guiamento por alguma região de Santa Catarina que eles conhecessem, né? Paralelamente a isso, eu ia fazendo perguntas que estavam relacionadas aos conhecimentos desse eixo temático que nós organizamos. Essa foi uma das avaliações práticas que eles fizeram. Uma outra avaliação prática, que não foi comigo, né, mas foi com outros professores, e que foi muito importante, foi eles entrarem num ônibus e fazerem um guiamento por Florianópolis para demonstrar a sua competência em ação, né? Depois da avaliação prática, a gente vai chegando então na última etapa
desse processo, que é a etapa que a gente denomina encaminhamentos, né? Durou cerca de 5 dias, também foi agendado, que é quando esse trabalhador, né, porque é importante que se diga que até esse momento, enquanto esse sujeito está conosco no processo de reconhecimento, ele não é um estudante, ele não é um aluno, ele é um trabalhador que está vindo reconhecer os seus saberes conosco. Quando ele tiver que fazer a complementação, aí o status dele muda, ele vira, né, se transforma num aluno, num estudante. Mas até então ele é um trabalhador. A etapa de encaminhamento é a etapa de receber esse trabalhador e dar o retorno para ele, né, do que foi esse processo de reconhecimento, né? Qual foi a avaliação dele, o que a instituição considerou que ele já tem, né, adquirido, já desempenha bem, que está de acordo com o que nós ensinamos aqui, e o que não, o que está faltando, né? Então, nesse momento, é dito para ele, olha, você tem 80% desses conhecimentos que nós consideramos, né, que é necessário para um guia, de acordo com o nosso curso de referência, mas 20% você não tem. Então, você vai fazer uma complementação. Como é que essa complementação pode acontecer? Para os sujeitos que já tinham ensino médio, eles foram orientados a cursar unidades curriculares no curso de guia, que estava acontecendo, ou em alguns casos, por exemplo, primeiros socorros. Essa unidade curricular é oferecida em outros cursos também, né? Então ele poderia cursar em outro momento, em outro curso que não fosse exatamente o de guia. Mas a maioria foi no guia de turismo. Então eles foram inseridos para fazer essas unidades curriculares depois de cursadas, né? A coordenação, no caso era eu, a coordenadora, eu os recebia e finalizava o processo deles. Aquele grupo de sujeitos que não tinham ensino médio, nós já sabíamos que eles fariam a complementação porque eles fariam o ProEja, né, que é um curso, né, integrado na educação básica com a educação profissional. O que nós tivemos de resultados finais, digamos assim, né, desse processo? Todos os candidatos, né, tiveram que fazer alguma complementação, todos, né? Então a instituição considerou que nenhum deles estava, né, apto a receber um diploma de guia de turismo, né? A maioria foi por acesso ao curso de referência, como eu falei. Alguns, o professor que avaliou considerou que um estudo dirigido daria conta, né? Então acompanhou esse trabalhador nesse estudo dirigido, e os que não tinham ensino médio foram para o ProEja, como eu comentei. A última etapa é a emissão de documentos, e então, terminando, recebe o diploma de guia, né? E os que não recebem, receberam um certificado, porque isso faz parte do processo, né? O que a gente teve então de resultado em termos de pessoas, né, que finalizaram ou não finalizaram? Nós tivemos 7 guias, né, esses que atuavam na informalidade, certificados no ensino fundamental, porque nós fizemos um processo de reconhecimento de ensino fundamental. Nós tivemos 5 guias diplomados em guia de turismo pelo ProEja Certifique, e nós tivemos 12 guias diplomados que já tinham ensino médio, que passaram pelo processo, e mais a complementação. A maior parte dos guias, isso é muito importante de falar, porque quando nós começamos aqui no Instituto Federal a trabalhar com o processo de reconhecimento, nós ouvíamos, mas aí o pessoal, né, vai vir aqui só atrás de diploma e não vai estudar, e a função da escola é fazer com que as pessoas, né, estudem e melhorem, qualifiquem a sua vida. Enfim, né, a escola é um lugar, né, maravilhoso para isso, é isso que a gente quer, né, que as pessoas venham e estudem, e o direito à educação, né, que todo mundo tem. Então as pessoas não vão mais se interessar por isso, vem pegar o diploma. Esse caso e vários outros, né, que eu conheci quando tive a oportunidade de coordenar o reconhecimento de saberes na Pró-Reitoria, não desautoriza as pessoas a fazerem ter esse tipo de entendimento, porque a maior parte fez o processo de reconhecimento no guia regional e quis seguir estudando e foi para o guia nacional. Então isso é muito importante que seja dito, né? As pessoas têm interesse pelo conhecimento, têm interesse em se qualificar, não tem oportunidade. E o processo de reconhecimento é uma oportunidade de inclusão social, com certeza é isso que é, né? E alguns outros, depois de fazer o guia regional, ficaram próximos à instituição, próximos ao IFES, que vieram fazer outros cursos depois conosco, né?
cursos de qualificação profissional, interpretação do patrimônio, por exemplo. Ou seja, o processo de reconhecimento é uma oportunidade para as instituições de fazer a inclusão, de se aproximar de quem está trabalhando e de trazer as pessoas que realmente estão no mercado de trabalho para se qualificar e para que a gente cumpra a nossa função, né, de inclusão social e de melhoria do mercado, né, de trabalho também. Nessa penúltima tela que vocês estão vendo, eu incluí uma foto de uma pesca artesanal e de uma renda de rio, que são coisas tradicionais aqui de Florianópolis, para deixar essa reflexão. O processo de reconhecimento de saberes profissionais é um processo artesanal, ele é feito muito de forma personalizada com as pessoas que vêm, né? Essas pessoas não leem edital, essas pessoas têm dificuldade com os trâmites das instituições educacionais, né, pela distância, né, que a vida mesmo fez com que eles, né, que a vida deles seguisse um curso de ter que trabalhar e não poder se qualificar, né? Afinal de contas, a moratória social não é para todo mundo, né? Tem pessoas que podem, né, tem esse tempo de fazer o ensino fundamental, um médio, um superior e se preparar para trabalhar, e outros têm que ganhar a sobrevivência. Então é um processo artesanal, ele tem que ser pensado mesmo de forma muito personalizada, né? Falando com as pessoas, né, muito de frente, muito olhando no olho. E coloco essa última imagem também aqui para lembrar que a igualdade, tratar todos igualmente, nem sempre é justo, né? E que para fazer justiça a gente tem que perceber que existem as desigualdades na sociedade, né? E que as portas de uma instituição como a nossa muitas vezes são muito pesadas, né? E a gente precisa empurrar muito para abrir, para incluir essas pessoas. O processo de reconhecimento é essa atitude de empurrar essa porta e chamar essas pessoas para que elas entendam que essa instituição também é para elas.